A avaliação no Brasil é uma avaliação cartorial. Olha o papel, olha se nesse papel tem um carimbo e as assinaturas e pronto. Não vê o reflexo e o efeito que isso pode estar trazendo. O Brasil conversa hoje com o professor Misael de Moraes, que é engenheiro eletricista com doutorado em Stuttgart, na Alemanha, que atualmente é professor da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, em Campina Grande. Ele também é coordenador do Núcleo de Tecnologia Estratégica em Saúde, o NUTES, e tem experiência na área de processamento da informação e estatística, com ênfase na aplicação em dispositivos médico-hospitalar, ou seja, uma área que virou central na pandemia de Covid-19. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente no Brasil. E eu começo justamente perguntando sobre uma experiência que o senhor teve na pré-pandemia. Em 2019, o senhor foi até o Ministério da Saúde, em Brasília, na época da gestão do Luiz Henrique Mandetta, atrás de recursos e parcerias para desenvolver, dentre outras coisas, um novo modelo de ventilador pulmonar, sobre a justificativa de que havia poucas opções de produto no mercado nacional, que a gente tinha que importar da China. E a resposta foi que não compensava, isso imediatamente antes da pandemia. Eu queria saber de onde veio essa ideia desse projeto e queria que o senhor contasse para a gente um pouco dessa história. O que aconteceu naquela época, né? Naquela época, umas empresas no Brasil deixaram de fabricar não somente ventiladores pulmonares, mas vários dispositivos médicos, exatamente baseado no que o mercado, na época, apontava, que era mais barato trazer da China, né? Então, eu busquei, sabendo eu que os ventiladores pulmonares tinham deixado de ser fabricados praticamente no Brasil, praticamente não havia fabricação no Brasil, tinha uma fábrica na Argentina que ainda fornecia para o Brasil, né? E conversando com fabricantes de dispositivos médicos, eles sempre alegavam que não compensava fabricar ventiladores pulmonares no Brasil. Então, eu procurei assim mesmo o Ministério, né, na tentativa de encontrar recurso para a gente pudesse investir e desenvolver um novo produto, talvez que atendesse melhor, né, ao mercado brasileiro, né, a necessidade nossa, dentro das condições que nós temos de produtos, de insumos, etc. E a notícia que eu recebi de lá, né, a informação que eu recebi é de que não valia a pena, era mais barato trazer da China. E o resultado, isso mais ou menos assim, uns 10 meses, um pouco, antes de começar a pandemia. E aí, quando começou a pandemia, o senhor chegou a ser chamado pela comissão, pela CCJ, né, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e aí conversou com o governo da Paraíba, e aí como é que foi esse processo? O Ministério da Saúde chegou a chamá-lo de volta ou não? Como é que Não, foi esse processo? o Ministério da Saúde não chamou de volta, mas nós conversamos com o governo do estado da Paraíba de prontidão conseguimos recurso do governo do estado para desenvolvêssemos um protótipo. E assim o fizemos, né? Recebemos o recurso e desenvolvemos um protótipo aí com o apoio do governo do estado. Então, o apoio veio do governo estadual, não do federal. Exato, o apoio veio do governo do estado, através da Fundação de Apoio do Estado, chamada FAPESC. Fundação Estadual de Apoio à Ciência, né? A Tão ciência. importante aí em todos os nossos estados. E como está esse protótipo hoje, né? Eu li que já estava numa fase de aprovar pela Anvisa. Como é que está hoje? Hoje ele está numa fase de ser encaminhado à Anvisa para fazer as devidas aprovações, as regulamentações, né? Nós concluímos o nosso protótipo, está concluído, já prestamos as devidas prestações de contas. Ele está no protótipo assim de ser encaminhado à Anvisa. A ideia inicialmente, o senhor foi ao Ministério com alguns projetos, né? E inclusive um ventilador de transporte. E no final, o protótipo foi um ventilador para UTI, é isso? No final, o recurso que nós recebemos do governo do estado, nós desenvolvemos um ventilador para UTI, neonatal e adulto também. É um ventilador de amplo uso em ambiente de UTI. E, professor, em algum momento o senhor chegou a
pensar em, fez alguma tentativa de conversar com o setor privado, de ir direto em empresas para tentar desenvolver? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho isso, seja no projeto do respirador ou em outro. Não, nós trabalhamos aqui sempre com uma relação direta com o setor produtivo. Praticamente no NUTS nós não temos nenhum projeto feito e não tem o apoio de uma empresa privada. Nós sempre buscamos isso, né? Eu costumo sempre dizer que seria um luxo fazer algo e ninguém estivesse precisando, só pelo prazer de fazer, como se fosse uma poesia, né? Mas na área da tecnologia isso não é possível, né? Na área da tecnologia tem muito recurso investido e temos que focar nas necessidades da sociedade, né? Nós sempre buscamos parceiros privados. Nós temos parceiros privados com várias empresas hoje no mercado, várias mesmas empresas, e nós desenvolvemos produtos para eles. É sempre feito nesse foco. E como que é essa relação, professor, que existe uma percepção, né? Isso sempre está na imprensa, a relação entre universidade e empresa é difícil. O senhor acha que é difícil ou que realmente dá para construir, como o senhor construiu, uma cultura de desenvolver tecnologia na universidade que a sociedade esteja precisando com as empresas? Minha formação sempre foi nesse contexto, de buscar desenvolver tecnologia que a sociedade estivesse necessitando, né? Claro que nós temos alguns impedimentos locais dentro das universidades, sempre tem um ou outro com opiniões diferentes, até enriquece as opiniões quando são diferentes. É até bom que tenha opiniões diferentes, né? Mas eu sempre consegui fazer dessa forma, buscando sempre a necessidade do que tem lá fora. Sem isso não há motivação. Não tem a motivação de fazer o projeto de tecnologia. Como eu disse, quando a gente escreve um romance, quando a gente escreve uma poesia, pode até ser, né? Mas vários poetas buscam sempre, né, a sabedoria popular para fazer as poesias deles, ou seja, tem sempre uma relação com a sociedade. A gente também, na tecnologia, não tem sentido. Uma certa vez eu falando para um professor, há muitos anos atrás, né, uns 30, 40 anos atrás, eu falando para um professor na Alemanha, que no Brasil, às vezes, tinha um doutorado de tecnologia que passava 4 ou 5 anos fazendo um projeto de tecnologia e não tinha ninguém interessado naquele projeto. Ele olhou para mim e disse, não acredito, então as universidades de vocês, no Brasil, devem ter muito recurso para se dar esse luxo de fazer algo que ninguém está interessado, só o próprio aluno. E como o senhor mapeia esse interesse? Quer dizer, a conexão com o setor privado, ela vem antes do projeto surgir, ou também, a gente está falando aqui de setor privado, mas pensando na sociedade de maneira geral, quer dizer, tem um diálogo com o SUS, por exemplo, como que o senhor, por exemplo, chegou à ideia de que, nossa, a gente precisa de respirador? Como que é e traz isso para a universidade? A gente sempre busca junto às empresas, através de feiras, de congressos, e tem principalmente feiras, né? Nas feiras a gente fica observando o que está sendo apresentado, o que precisa ser melhorado, a gente conversa com o setor privado, nós temos um representante nosso, né, que ele fica conectado, como se fosse um representante comercial, conectado com as empresas, buscando projeto, buscando necessidade e traz isso para dentro da universidade. A gente sempre trabalha assim. Agora, esse modelo não é muito comum no Brasil, né? Essa ideia o senhor trouxe lá da Alemanha, de circular em feiras, de onde que veio isso? Isso veio da vivência, né? Na Alemanha eles têm um pouco disso, mas outros países também têm, né? E como eu percebi que nós aqui, para fazer o projeto, como acadêmico, e ainda ir buscar dentro das empresas, não era fácil. Então, buscamos esse modelo, que é um modelo já consolidado e muitos utilizam por aí já. E o senhor consegue dar um exemplo do que surgiu, por exemplo, numa feira, ou conversando numa reunião com empresas? Nossa, a gente precisa desenvolver e pesquisar tal área, tal tecnologia, para a gente exemplificar para quem está assistindo. Por exemplo, eu conversando com uma empresa, eles me falaram numa feira que a grande dificuldade deles é um hospital muito grande, com muitos equipamentos, e que numa emergência, uma bomba de infusão, por exemplo, numa emergência, uma enfermeira
enfermeira e está de plantão de noite, tira aquela bomba de infusão e leva para um certo paciente. E nesse deslocamento, ela não teve tempo de anotar onde o equipamento estava, com que paciente. Ela sai do plantão, chega uma nova enfermeira no plantão e não sabe onde estava o equipamento. Então, eu percebi que há necessidade, por exemplo, de um sistema que rastreie os equipamentos dentro de um ambiente hospitalar, como se fosse um geoprocessamento de equipamento no ambiente indoor do hospital. Então, isso parece ser um projeto interessante. Vamos buscar parceiros. Muito bom. Então, realmente é a conexão da universidade com a sociedade, né? Com o setor privado, com o SUS, que a gente ainda... Perfeito. É a conexão da universidade com o setor produtivo, com a necessidade da sociedade. A gente teve nesse ano uma lei aprovada no estado da Paraíba, né, um marco legal de inovação, de ciência, tecnologia e inovação, que foi sancionada pelo governador da Paraíba. Eu queria ouvir do senhor por que é importante esse conjunto de leis estaduais para a inovação na Paraíba. Esse conjunto de lei veio facilitar no seguinte, fazer uma pesquisa, fazer o desenvolvimento tecnológico, né, os recursos utilizados na aplicação dessas pesquisas, ela não pode ser vista nem aplicada como se fosse para comprar carteira, comprar papel dentro da universidade, né? Então, havia necessidade de uma regulamentação, porque foi tudo colocado, do ponto de vista de orçamento, tudo colocado de uma só forma, né? No setor público, ao se adquirir um produto, a gente sempre adquire um produto via um processo licitatório e, às vezes, é muito lento. Isso até vale quando é para comprar insumos comuns do dia a dia. Quando é para adquirir insumos para uma pesquisa, a pesquisa tem um tempo muito curto de realização, muitas vezes, né? E, às vezes, eu preciso comprar um insumo e, dentro da universidade, isso leva tempo para ser adquirido. Mas não existia nenhum amparo legal para que eu fugisse do processo de aquisição, de uso de recursos, se não fosse desse jeito. Então, o marco legal vai trazer essa abertura, ela vai permitir que a gente possa realizar processos de aquisição de insumo, realização de projetos, de uso de recursos, de contratação de um pesquisador de forma rápida e por um período determinado, sem muita burocracia, atendendo o foco principal, que é o foco da pesquisa. O objetivo é na pesquisa. Então, esse marco legal vem trazer isso, né? Isso já vinha, no governo federal já estava resolvido desde o tempo da ex-presidente Dilma, em 2016, mas os estados, né, vêm se adaptando isso lentamente. O governo da Paraíba fez agora, né, esse marco legal. E esse marco legal, que foi agora sancionado no governo do estado, para a gente é considerado talvez o marco legal mais avançado dentro da federação. Por quê o mais avançado? Porque, como o estado da Paraíba demorou um pouco a aprovar seu marco legal, nós pudemos ver o que aconteceu com os outros estados, a experiência dos outros estados, e então trouxemos isso para dentro do nosso marco legal. Assim, para a gente aqui foi um sucesso esse marco legal. A fundações de apoio podem agora, né, trabalhar dentro das universidades estaduais, universidades públicas. As universidades federais já tinham as fundações de apoio sem nenhuma dificuldade. Nós da estadual, e tínhamos essas dificuldades de operar com as fundações de apoio. Agora não. Agora está regulamentado, nós podemos operar com as fundações de apoio à pesquisa, né? E ficou tudo muito bem claro, muito bem transparente. Quer dizer que é uma espécie de modernização, né, de atualização e até de criação de sistemas legais para que a universidade que foi criada, as universidades foram criadas num contexto, né, com o objetivo que agora elas conseguissem atuar de uma maneira mais ágil, né, com o setor privado. Exato, pudesse trabalhar de maneira mais rápida, alcançar seu objetivo principal, que é o objetivo da pesquisa, é o objetivo principal. Muito bom. E o senhor falou da Universidade Federal, né, da Paraíba, o senhor está na estadual. Na Paraíba, em Campina Grande, né, a gente tem aí numa localização, né, que é o bairro Bodocongó, se eu tiver falado certo, é isso? Exatamente. Bodocongó era uma tribo indígena e habitava aqui no passado. Eu li até que tem uma polêmica em relação ao nome, que parece que tem a ver com um rio.
que corta a região, não? Esse nome do bairro, é isso? Na verdade, é um açude, vamos dizer assim, um lago. Tem um lago aqui, chama-se Bodocongó, e esse nome foi dado no século XVIII, eu acho, em homenagem, no século XIX, eu acho, em homenagem a uma tribo indígena que habitava essa região aqui, né? E esse bairro chama-se Bodocongó. Aqui nesse bairro nós temos, se ter uma ideia, dentro desse bairro tem a Universidade Estadual e a antiga Escola Técnica Federal, tudo dentro desse mesmo bairro. Acho que um total, somando a quantidade de alunos, deve estar em torno de 60 mil alunos. Quer dizer que Bodocongó virou um polo de formação de pessoas, né, de produção de tecnologia e de pesquisa de uma maneira unificada. E eu queria perguntar como é fazer pesquisa no Nordeste, a gente pensando as questões de distribuição de recurso federal ou de recurso estadual, quer dizer, como é? O senhor já pensou em falar, não, vou para o Sudeste, cansei, como que é fazer pesquisa no Nordeste, ou como que era e como é hoje? Hoje, assim, melhorou muito em relação ao passado, né? Antigamente nós não tínhamos essas fundações de apoio à pesquisa, a gente não tinha um orçamento que é aprovado na LDO que trouxesse recurso direto para as fundações de apoio à pesquisa, né? As fundações de apoio à pesquisa melhoraram muito isso nos últimos 30 anos para cá, nas últimas 3 décadas para cá, trouxeram um impacto, né, nesse desenvolvimento muito forte. No Nordeste, né, apesar de haver legislações federais que recomendam a alocação de parte do recurso, né, para o desenvolvimento tecnológico, parte desse recurso obrigatoriamente no Nordeste, né, mas não é fácil, não, no Nordeste, conseguir trabalhar dessa forma. Não mais pela cultura, né, da falta de recurso, não é nem nessa cultura, é a cultura, às vezes, dos nossos gerentes locais também, dos nossos prefeitos, né, que às vezes não entendem, atrapalham muito, tem muita dificuldade política no desenvolvimento, e a gente depende desse ecossistema todo interligado para poder trabalhar. O que seria um exemplo de atrapalhar, de um gestor local atrapalhar? Exemplo, tirar um alvará simples da prefeitura, e a prefeitura não dá devida atenção para fornecer um alvará simples para você possa trabalhar. Aí é como se você continuasse trabalhando em um segmento que exige uma regulamentação, estivesse trabalhando como se tivesse um pouco clandestino, porque os alvarás não saem nos tempos certos. Esse é um exemplo simples de burocracia só. Quer dizer que, em vez de ajudar, ainda atrapalha, né? Ainda atrapalha, principalmente os gestores locais. Voltando à questão dos recursos federais, né, o senhor mencionou algumas políticas recentes, né, para priorizar instituições em ascensão no Norte e Nordeste, que até mudaram um pouco o cenário da distribuição de recurso, mas agora a gente está num contexto em que quase não tem mais recurso para distribuir, né? Recurso, eu estou rindo, mas é de nervoso, né? Rindo de angústia. A gente quase não tem mais recurso federal para distribuir, para fazer pesquisa. Eu queria saber se isso tem afetado o senhor, se, por exemplo, tem algum aluno que tinha bolsa e não tem mais, como que o senhor percebe no seu dia a dia, na universidade, esse corte de recursos federais para a ciência? Sempre afeta e afeta muito, né? O que a gente faz? A gente tenta buscar através do setor privado, né? Só que o setor privado, ele é muito objetivo, direto no que ele quer como produto no final. Na verdade, é uma pesquisa de um produto específico, dentro de uma necessidade muito ali imediata, né? É um pouco diferente quando a gente tem recursos de governos do governo e a gente pode abrir mais a nossa capacidade de imaginar, né, de enxergar mais o futuro e fazer propostas melhores. Sabe? Na verdade, quando é com a empresa, praticamente a empresa traz e determina um produto que ela quer alcançar. Né? Mas a gente tem conseguido, assim mesmo, via o governo, através dos editais, né? Através dos editais, a gente tem conseguido. A FINEP mesmo, a gente aprovou em últimos editais aí, 2 grandes projetos.
Então, ainda estão conseguindo ter uma margem de recursos aí para trabalhar, federais, além dos recursos Tem, privados, né? tem, a FINEP. E eu queria saber também de doação. A gente está tendo uma movimentação muito recente agora nas universidades que estão criando fundos para receber doação. Isso se acelerou especialmente em função da pandemia. Alguns fundos da própria universidade, outros são de ex-alunos. Isso é muito forte, e principalmente em universidades norte-americanas, né, que recebem muita doação, independente de projeto em parceria. O senhor acha que esse é um caminho, que a gente deveria ter uma lei Rouanet da ciência, algo assim? Nós tentamos fazer um fundo também. Nós até captamos um recurso, não foi muito, mas captamos um recurso para fazer coisas muito ágil ali, muito rápido, como, por exemplo, os face shields. Nós distribuímos durante a pandemia, distribuímos quase mais de 60 mil face shields gratuitos, né, logo no início da pandemia, e para confeccionar esses face shields, nós fizemos um recurso e foi doado, né? Aí doou vários, o setor privado doou, pessoa física doou, teve o Corpo de Bombeiro do Rio Grande do Norte doou também recurso para gente, para isso, né? E nós fizemos face shields e distribuímos aqui Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, nós lotamos de face shields, logo no início, que ninguém tinha. No início da pandemia. Para a gente ter uma ideia de quanto que a gente está falando de recursos, assim, tinha uma meta de arrecadação, e quanto vocês arrecadaram? Olha, foi coisa muito pouca, eu não chego a 100 mil reais de arrecadação, né? Mas esse recurso já parou a gente parou de arrecadar, praticamente ninguém mais está doando, né? É muito difícil convencer o Brasil, o empresário brasileiro a fazer simplesmente doações. Não é fácil. E a gente falou de universidades americanas, né, que recebem muita doação. A gente, quando produz ciência aqui, tecnologia, a gente compete internacionalmente com universidades que têm muito dinheiro e que são centenárias, né? A própria Universidade de Stuttgart, na Alemanha, onde o senhor fez doutorado, tem aí uns 200 anos, e o nosso ensino superior é muito recente. A Universidade Estadual da Paraíba, onde o senhor está agora, tem menos de 70. A gente tem universidades aí com de 100 a 50 anos, mais ou menos, no Brasil, competindo internacionalmente por universidades centenárias e com muitos recursos. Eu queria entender como é se inserir nesse cenário internacional. Olha, pra você ter uma ideia, tem universidades americanas que o orçamento da universidade é maior que o orçamento de todo o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que atende a todas as nossas universidades. A distância é muito longa e vencer essa barreira é difícil, é muito difícil, né? É preciso estar buscando, como eu disse lá atrás, é preciso estar buscando, de fato, as necessidades locais, regionais, tentar se inserir e resolver as questões mais locais do que as questões internacionais. As questões de publicar, isso foi uma questão, eu sempre fui muito assim, contrário de tentar buscar somente publicar em revistas internacionais, atendendo editoriais internacionais e os nossos locais, né? Mas eu sempre busquei resolver essas questões mais próximo de mim, mais perto de mim. Por isso, a questão da saúde. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, né? E estou trabalhando na área de tecnologias para a saúde, porque é uma necessidade muito local, muito próxima aqui da gente. E a gente consegue enxergar isso melhor. Se não buscar isso, as grandes universidades, quando nasceram, elas nasceram no mundo todo para resolver um problema local, não um problema internacional, um problema local. E daí foram crescendo. Foi assim as universidades na Europa, nos Estados Unidos. O senhor me deu um gancho para abordar um tema que eu adoro, que é a avaliação das universidades, né? A universidade onde o senhor está, a Estadual da Paraíba, ela está entre as 50 melhores universidades do Brasil, aí pensando, a gente tem 200 universidades mais ou menos, mas usando sistemas de avaliação bastante tradicionais, né? Por exemplo, o ranking universitário da Folha que eu estou mencionando, usa a produção científica, citações, né? São sistemas bastante tradicionais de avaliação da produção das universidades. E o senhor está falando, olha, a gente tem que resolver problema local, tem que
que olhar para né, para uma questão e muitas vezes a gente vai publicar aquele resultado num periódico científico nacional, editado no Brasil, né? Ou nem publicar, muitas vezes é uma tecnologia que é gerada. Quer dizer, como o senhor vê a avaliação das universidades? O que a gente poderia fazer para valorizar as universidades que estão olhando para o local? A avaliação no Brasil é uma avaliação cartorial. Olha o papel, olha se nem o papel tem um carimbo, as assinaturas e pronto. Não vê o reflexo e o efeito que isso pode estar trazendo. Isso não era pontuado. Há movimentos, né, dentro das academias para que isso seja mudado. É tanto que, por exemplo, os cursos de mestrado, até de doutorado, né, alguns tipos de cursos deixam de ser puramente acadêmicos para ser profissionalizantes. Né, são os profissionais, né? Isso é nesse foco de trazer essa mudança nesse movimento, e se possa avaliar não somente o papel, mas avaliar o resultado daquilo, da sociedade, a patente isso gerou, né? Eu acho que devia avaliar outras coisas, devia avaliar que tipo de emprego isso gerou, gerou mais emprego, deu qualidade de vida para as pessoas a mais, pudesse avaliar isso não é fácil. Na Alemanha, normalmente, uma publicação isso não tem muito efeito na avaliação da universidade. Não tem avaliação. Tanto que o nosso orientador, quando a gente está na Alemanha, ele não está interessado, vamos dizer assim, na sua dissertação de doutorado, ele está interessado no que você vai fazer e no contrato de um projeto. Ele tinha um setor produtivo, uma empresa, para entregar ele produto. A questão de uma dissertação, uma tese de doutorado, isso é um interesse do aluno. O aluno tem que se esforçar para fazer. O professor e o instituto, a universidade, ela está muito mais interessada em cumprir um cronograma, um prazo, né, que tem determinado de um projeto que está sendo desenvolvido pela universidade. Esse é o foco principal dele. Então, no Brasil, eu acho que deveria avaliar melhor isso. A CAPES, que faz essa avaliação, deveria fazer visitas mais locais, para ver, de fato, o que aquilo produziu e aquilo trouxe de resultado de projeto. E se a gente tivesse essa avaliação local, né, se a CAPES visitasse lá o seu núcleo, o NUTES, o Núcleo de Tecnologia Estratégica em Saúde, e perguntasse, o que vocês estão fazendo e qual é o impacto social do que vocês estão fazendo? Conta para a gente hoje um resumo do que vocês estão fazendo no NUTES e como, no seu olhar, né, nos seus indicadores subjetivos, vamos dizer assim, dá para perceber que tem um impacto social. Como é que a gente funciona? O nosso modelo é mais ou menos assim, nós temos um terço do que a gente faz é focado diretamente para a academia, formação, dar aula nos cursos de graduação, dar aula na pós-graduação, é o produto que a universidade coloca na praça e é o estudante. Eu sou produto da universidade, é o estudante formado no mercado. Isso, um terço do nosso esforço é focado nisso. O outro um terço, a gente busca recursos via o setor privado. Por que o setor privado? O setor privado conhece melhor as necessidades, né, de mercado do que a gente. Eles estão direto lá dentro. E o outro um terço a gente busca através de editais dos governos. Porque é através dos editais que os governos tentam implantar as políticas deles. Eles soltam recursos e eram implantar as políticas. Então, a gente trabalha mais ou menos com um terço e um terço de esforço. E de recurso também. E a gente tem vários produtos que são desenvolvidos dentro desse contexto. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma palmilha colocada em um tênis, né, que possa perceber se um paciente diabético está com pouca sensibilidade nos pés. Né? Isso é uma necessidade que a gente percebeu, né, encontramos, não um setor privado, mas encontramos, através de um edital do governo, recurso para isso, buscamos esse recurso, estamos concluindo esse projeto e já apareceu, então, empresas interessadas em produtos como esse. Então, a gente aloca aqui várias áreas do conhecimento nas soluções de problemas. Nós temos praticamente aqui umas 4 áreas distintas, bem agrupadas. Temos a área de desenvolvimento do dispositivo médico propriamente dito, tipo o ventilador pulmonar. Temos a área que desenvolve a engenharia de software,
né? A arquitetura e engenharia de software focado para a saúde. Temos a área que desenvolve produtos usando a tecnologia de impressão 3D, as manufatura aditiva na solução de problemas focados na saúde, como, por exemplo, cirurgias faciais, cirurgia ortopédica. Nós temos hoje, dentro de um hospital aqui em Campinas, um grande hospital, hospital de trauma, nós temos uma unidade nossa dentro do hospital para a gente possa melhor enxergar as necessidades locais dentro do hospital. O hospital é um grande laboratório onde você encontra ali várias necessidades. Nós temos uma unidade nossa dentro do hospital, encontrando essas necessidades e focando na solução desses problemas lá dentro. E que, se o senhor pudesse dar um exemplo principal, o que vocês estão perseguindo hoje? Assim, tem um problema central, a gente quer resolver, quer desenvolver tal tecnologia que a gente viu no hospital que precisa. O que eu destacaria, por exemplo, teve aí, no meio da pandemia, teve um acidente aqui de uma moto, que uma criança foi afetada nesse acidente. Ela teve um deslocamento aqui na coluna, essa criança, e nós focamos numa solução tecnológica, né, para poder solucionando, usando os softwares que a gente tem de desenvolvimento de aplicativos, e não só de aplicativos, mas de projetos, né, para impressoras 3D, e nós desenvolvemos um modelo, vamos dizer assim, de ajudar o médico a fazer o planejamento cirúrgico de uma situação como aquela, uma situação complicada, quando o médico não tinha se deparado com um problema semelhante àquele, praticamente pela primeira vez, daquela forma como estava. Então, nós fizemos modelos, ou biomodelos, para que o médico treinasse antes dele fazer a cirurgia no paciente, ele treinasse aqueles biomodelos que nós tínhamos em tamanho real, que a gente tinha confeccionado, para ele ver como solucionar esse problema. Então, são tecnologias assim, que estão nascendo e estão trazendo para frente, né? Não somente no uso da impressão 3D, mas no uso, por exemplo, das inteligências artificiais, dos algoritmos que trazem soluções baseadas na aprendizagem passada. Então, isso vem fortalecendo muito essas soluções. Muito bom, professor. E para a gente fechar, a gente está aqui agora, né, há 2 anos da chegada do coronavírus no Brasil. O senhor acha que nesse período da pandemia, nas dificuldades que a gente enfrentou, o que a gente aprendeu, se o senhor chegasse hoje no Ministério da Saúde e falasse assim, olha, eu quero desenvolver tal tecnologia, o Ministério iria apoiar ou novamente dizer, isso aí deixa que a gente compra da China? Eu acho que houve uma aprendizagem muito grande na pandemia. Você vê, e na pandemia, né, é aquela velha história, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Você vê todos os países no início, logo, primeiro se preservaram, né, e mantiveram interno, né, as tecnologias que eles tinham, os produtos que eles tinham no combate à pandemia, primeiro os de casa. Isso foi assim no mundo inteiro. Logo no início, a gente viu claramente isso, né? Chegou-se até a usar o poder de Estado, né, para requisitar certos produtos e pudesse combater a pandemia. Isso a gente viu no mundo inteiro, viu falar muito disso, né? Então, acho eu, e essa aprendizagem me parece que veio, talvez não no volume e na quantidade que queríamos que fosse, mas teve uma aprendizagem. Muito bom, professor. Obrigada pela conversa. Boa sorte na continuidade dos seus trabalhos e espero ter uma nova conversa no futuro com as próximas novidades que surgirem por aí. Eu que agradeço.